Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 6, versículo de número... Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 6, nós vamos ler o versículo 39, 40, 48 ao 51, o 53, 54 e depois o 60 ao 71. Uma leitura um pouco extensa, mas vamos ler rapidamente. Todos acharam? Evangelho segundo João, capítulo 6, a partir do verso 39. Texto muito conhecido, inclusive lido em cultos de Santa Ceia. Versículo 39. Todos acharam? Amém. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versos 48 ao 51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Versos 53 e 54. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Parte final do texto, 60 ao 71. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo Jesus, pois, de si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é quem vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Aleluia. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andaram com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Podeis assentar em nome de Jesus? Deus, aleluia. Amados, eu vou tentar resumir o máximo dessa pregação. É a última palavra que eu trago aqui na sede, que eu vou viajar sexta-feira para Minas Gerais, passar um tempo lá. E o pastor Godoy me concedeu a oportunidade de estar ministrando a palavra nesta noite. Glória a Deus, aleluia. E aqui, vamos direto à palavra, porque falar de mim eu não gosto muito. Versículo 39 e 40... Jesus, no capítulo 6 inteiro, Jesus multiplica os pães e peixes. Jesus acalma a tempestade, ele acalma a tempestade, e quando ele chega ao outro lado, as pessoas já estavam lá esperando se alimentar de novo. Dizendo: Rabi, como chegaste aqui? Eu não gosto dessas coisas de conjecturar. Mas, como o irmão Célio disse, ai daquele que acrescenta algo na palavra que não está. A Bíblia mesmo enfatiza isso. Que maldito aquele que acrescentar alguma coisa da profecia deste livro. Deus acrescentará as pragas que estão escritas. Apocalipse 22, agora esqueci o versículo. E se alguém tirar, Deus tirará a sua parte no livro da vida, na cidade santa, nas coisas que estão escritas neste
livro. Em Deuteronômio também tem uma palavra semelhante. E as pessoas aqui chegaram para Jesus e disseram: Rabi, como chegaste aqui? Mas a intenção delas era comer de novo. É verdade. Muitas pessoas chegam a Jesus achando que Jesus é o gênio da lâmpada. Esfrega Jesus. Agora, Satanás mudou a estratégia dele. Ele não revela mais falsamente dentro das igrejas. Não. Agora ele revela via Facebook, Instagram, YouTube. É só você ligar uma transmissão ao vivo e vai ter lá um monte de molequinho lá pulando que nem cabrito, revelando vida dos outros. Eu vou te chamar pelo nome, chama no WhatsApp que eu vou te chamar pelo nome. É tudo estratégia, as pessoas saem caindo. Um evangelho barato, um evangelho que anuncia: venha para Jesus, você vai ganhar um carro. Venha para Jesus, você vai arranjar casamento. Venha para Jesus e você vai ter tudo que você quer. Você vai viver uma vida em abundância, como diz a palavra. Mas a vida em abundância que Jesus fala, porque a palavra de Deus, ela escrita no seu original, a palavra ali que é a vida de Deus, não vou falar aqui para não complicar tudo, a vida de Deus em nós é o Espírito Santo, a vida abundante é o Espírito Santo, a vida de Deus. Aleluia. E não uma vida mundana, egoísta, porque você vê muitos que pegam na casa de Deus para fazer campanhas para receber bênção. Quando recebe a bênção de Deus, eles se desviam. Paulo diz a Timóteo que aqueles que querem ser ricos caem no laço, em nocivas concupiscências que levam à ruína, que levam à loucura. E tem muitos assim. Versículo 39. Resumindo tudo, Jesus fala: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Vossos pais comeram do maná do deserto, morreram. Versículo 39, a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Você não vai se perder. Você não vai ficar perdido. A partir do momento que você recebeu ao Senhor Jesus Cristo, um selo foi posto na sua vida. Glória. A palavra diz em 2 Timóteo 2, o Senhor tem sobre si um firme selo, um firme fundamento. O Senhor conhece os que são seus. Mas continua: e todo aquele que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Aparte-se do que é iníquo, para não extinguir o Espírito. Há 3 maneiras de apagar, de banir o Espírito de Deus da nossa vida. E espero que você não faça isso. A primeira é entristecendo o Espírito. Quando nós pecamos e não pedimos perdão por algo que nós sabemos conscientemente que nós erramos, e que entristece o Espírito de Deus, nós entristecemos o Espírito. E a palavra fala: não entristeçais o Espírito de Deus, para o qual estáis selados. Vocês estão selados para o dia da redenção. Aleluia. Vocês, não é que uma vez salvo para sempre. Não é isso. Mas Deus selou com o seu Espírito. Ele vai requerer de nós naquele dia, naquele grande dia, que nós haveremos de prestar contas no tribunal de Cristo, que é diferente do juízo final. Nós haveremos de prestar conta: o que você fez com o meu Espírito que estava dentro de você? Ah, Senhor, eu revelei para fulano, para cicrano, para Bertrano, mandei entregar o que o Senhor falou. E ele vai dizer o que está em Ezequiel: ai daquele que fala algo que eu falei quando eu não falei. Aí outros vão chegar: ah, Senhor, eu fiz cruzadas de milagres. Os paralíticos andavam, o cego ouvia, eu via. O surdo ouvia, o mudo falava, expulsava demônio. E a palavra diz: e muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, no teu nome expulsamos demônios. São Mateus 7, 21, 22. E curamos enfermos. Expulsamos demônios, profetizamos, fizemos milagres. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fico dando muita volta.
O segundo jeito de entristecer o espírito é extinguindo aos poucos. Você vai persistindo na prática do erro e ele vai não é que ele vai perdendo a força, ele vai deixando de insistir com você, até que você resiste tanto que Deus entrega você às paixões concupiscivas. E você blasfema do Espírito e já não há mais perdão. A pior blasfêmia contra o Espírito não é somente, mas não é somente falar do dom de línguas. É resistir ao Espírito Santo. É dar ordens do Espírito Santo como se ele fosse nosso empregado. Espírito Santo, vem aqui agora. Vem aqui agora. E tem uns que fazem até assim, ó. Tem uns que sopram. Tem uns que obrigam o Espírito Santo a fazer alguma coisa. Eu fui um desses assim. Mas o Espírito Santo não é nosso empregado. O Espírito Santo não é nosso serviçal. Ele se entristece. Meu Deus. Ele sente, ele é sensível. O Espírito Santo talvez é o membro da Trindade que chora. Aleluia. Mais chora e mais sente. Eu sempre disse para Deus desde o ano de 2016. Eu nunca contei isso em púlpito. Senhor, eu quero sentir o que sente o seu coração. Eu comecei a fazer essa oração com uns 20 anos de idade. E desde lá para cá, às vezes eu estou em casa, do nada eu começo a chorar, romper em choro. Choro de intercessão. Romanos 8, 26. Da mesma maneira o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Um dia, lá, quando ainda era subsede 2, o antigo dirigente foi dirigir a ceia, ele começou a orar. Se foi Deus que falou, não sei. Se não foi Deus, também não sei, não posso julgar. Mas ele começou a falar em língua estranha. E Deus me deu a interpretação do que ele estava falando ali. Amém. De que Deus tinha dor pelos órfãos, pelas almas perdidas. Almas que muitas vezes nós, no nosso legalismo, nós passamos do outro lado da rua para não cumprimentar. Porque o irmão foi excluído. É a mesma coisa de falar que o irmão pegou lepra, pegou AIDS, pegou doença, pegou Covid-19. O irmão foi disciplinado. Pegou uma doença contagiosa, então não posso nem chegar perto dele. Não pode comentar certas coisas. Criamos tabus, criamos barreiras para que as pessoas não cheguem de volta perto de nós, mas não é perto de nós. Elas estão sendo impedidas de chegar perto de Cristo. E naquele dia muitos lugares, grupos religiosos vão dar conta dessa barreira que estão impondo, porque a palavra diz: Cristo é a nossa paz, Ele derrubou a barreira de separação que estava no meio de nós. Não há judeu, não há grego, não há católico, não há evangélico, não há pessoa negra, não há pessoa branca, não há alto, não há gordo. O mesmo Jesus que ama nós que estamos aqui, Ele ama o viciado, Ele ama a prostituta, Ele ama o homossexual, Ele ama o espírita, Ele ama o assassino. Por isso Ele disse aqui: eu sou o pão da vida. Ele se apresentou à mulher samaritana em João 4,14. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Não é que não terá sede de Deus. A sede de Deus continuará e aumentará cada vez mais. Mas a sede que ele fala aqui é a sede do mundo. O mundo perderá a sua força, a sua atração, o seu poder. E Cristo quer resgatar pessoas. Aleluias. Glória a Deus. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vou resumir aqui, 48 ao 52, ao 51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E aqui Cristo faz uma alusão ao maná. As pessoas comeram do maná no deserto, caía pão do céu, caía todos os dias pão do céu, no formato de um floco de neve. Era um pão no formato de um floco de neve.
e caía, e eles comiam. E aqui não caiu um pão como nós conhecemos. O próprio Cristo desceu do céu para alimentar a igreja. Aleluia! Quando nós oramos, não é que nós não podemos encarar a oração como uma obrigação. Quando nós oramos, nos alimentamos de Cristo. Ler a Bíblia não é tédio. Jejuar não é passar fome. É cada vez mais se alimentar de Cristo. Vir para a igreja adorar a Deus não é uma obrigação que nós temos que fazer, senão o pastor vai puxar a nossa orelha. Não! É se alimentar de Cristo. Porque você se abastecendo da palavra aqui, você vai ser cheio da unção para lá fora ministrar unção sobre quem está caído, sobre quem está cativo, sobre quem está opresso, quem está enfermo. Aleluia! Hoje eu coloquei algo no grupo, né, pastor? Sobre imposição de mãos. Eu tinha uma opinião errada a respeito. Eu generalizava. O Espírito Santo me corrigiu. Eu tinha a seguinte opinião que talvez muitos têm, e talvez muitos que vão comparar minhas pregações vão achar que eu bipolar. Cuidado com quem põe a mão na sua cabeça. Todo mundo já ouviu falar disso aí. Porém, não devemos generalizar, pois há homens e mulheres de Deus. E se pegarmos a Bíblia, há imposição de mãos para separar para o ministério, há imposição de mãos para cura, há imposição de mãos para batismo com o Espírito Santo, há imposição de mãos para libertação, há imposição de mãos para várias coisas, para abençoar crianças, ressuscitar mortos, como Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Mas aí depende quem que está impondo a mão, porque as nossas mãos estão carregadas de poder, seja poder de Deus ou poder negativo. A pessoa tem que se avaliar a si mesma antes de sair botando a mão nas pessoas. Eu estou com a minha vida certa com Deus? A minha vida está no altar? Tem alguma coisa que eu tenha que confessar para Deus, um pecado oculto? Algo que eu preciso vencer antes de sair pregando, orando, ministrando? O meu coração está conforme o coração de Deus? Ou meu coração está corrompido? Precisa se reparar o altar como Elias reparou o altar de Deus. Aleluia! Para que caia fogo do céu como nós cantamos. E queimar esse altar. E consumir a nossa oferta a Deus. E aí Deus aceitando o sacrifício, nós ministremos como sacerdotes dele sobre os outros. E tem muitas pessoas que precisam de orações lá fora, de servos capacitados de Deus. Jesus está voltando, nós precisamos ir atrás das ovelhas que se perderam. Nós precisamos ir atrás das ovelhas que se extraviaram, se desviaram, se afastaram, tiraram férias, como diz o outro. Precisamos ir atrás de quem se perdeu, resgatar, orar por essas pessoas. Talvez venha na sua mente aí alguém que você conhece, ou mais de uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, poderia estar aqui, poderia estar na pastora Silmara, no pastor italiano, poderia estar conosco lá no pastor Júlio Mendes, e não está. Me veio também pessoas na mente aqui, e é nosso dever amá-las, cuidar delas. Chega dessa coisa, amada igreja do Senhor, que a gente fica em grupinhos. Satanás está utilizando dessa ferramenta para dividir a igreja e para não falar de outras igrejas, posso falar, pastor? Falar no meio sinagoguense, no meio sinagoga pentecostal, não podemos ter grupinhos, devemos viver unidos em unidade. E se o inimigo mandar uma pessoa para dividir lá dentro, aí que nós temos que nos ajuntar, orar mais, viver mais unidos, e daí duas coisas: ou a pessoa se junta conosco e fica cheia do Espírito Santo, ou vai embora. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, 54, e eu ressuscitarei no último dia. Quem se alimenta de Jesus não morre, mas tem a vida rejuvenescida e transformada. Quem come do pão da vida não morre. Glória a Deus, aleluia. E não é só rejuvenescido na questão de beleza, de idade. É ser rejuvenescido no espírito. É ter as forças renovadas para orar mais, para jejuar mais. Quem sabe você tem aquela graça, muitas vezes vê aquela graça sobre a sua vida de você dobrar o joelho, você passar 1, 2 horas orando e você não viu o tempo passar. Isso é o Espírito te rejuvenescendo, te renovando. E você se alimentando de Cristo. O pecado traz a morte, a justiça traz vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. E quem come de Cristo tem vida. Quem come do mundo lá fora, das carcaças do mundo, tem morte. O mundo traz condenação, Cristo traz justiça. Cristo é a justiça nossa, como Paulo vai dizer. E Paulo também diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deus desamparou Jesus na cruz do Calvário. É muito fácil a gente pregar: Jesus é amor, Jesus é bonzinho, Jesus te ama, Jesus olha para o seu coração. Jesus é açougueiro, né? Jesus olha para o seu coração. Jesus não olha os seus pecados. Jesus já perdoou. Mas nós não evangelizamos falando que Deus descarregou a sua ira do próprio Filho dele. É verdade. Por amor de nós, para que nós estivéssemos aqui. E é por isso que muitos de nós não damos valor ao sacrifício de Cristo. Porque nós não sabemos o preço que foi pago. Deus desamparou Jesus na cruz para que nós fôssemos amparados. Jesus nunca chamou o Pai de Deus, mas na cruz ele fala: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? E vai seguindo, ele cita ali, porque eu não gosto de entrar na questão da história, mas era costume dos judeus citar os primeiros versículos de um salmo, quando eles estavam em alguma situação, e Jesus cita o Salmo 22, os versículos ali, e no versículo 6 do Salmo 22 diz: mas eu sou verme e não homem, desprezado dos homens e opróbrio do povo. Jesus se tornou algo desprezível para que nós fôssemos valorizados. Tenha valor, tenha-se valor, saiba que você é amado por Deus, que Deus te ama. Quando o inimigo lançar na sua mente pensamentos que você não é nada, que você não é ninguém, que você não é coisa nenhuma, que você é hipócrita, que os seus pecados, que você vai para o inferno, não acredite. Jesus te ama. Ele pagou o preço com a própria vida por você. Ele levou as nossas maldições, Gálatas 3,13. Ele nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Recebamos. Aleluia. A lei de Moisés tinha 613 mandamentos, fora os 10 do decálogo que foram escritos por Deus. E ai daquele que desobedecesse um mandamento. Ninguém de nós aguentaria suportar, obedecer 623 mandamentos. Fora aqueles que os judeus iam acrescentando ao longo do tempo com suas tradições. E Cristo nos resgatou de tudo isso. Na graça de Cristo, nós somos livres de muito jugo. E crente ainda tem muito crente que quer viver debaixo do jugo. Quer viver debaixo da servidão. Não proves, não toques, não manuseies. Como eu vejo aqui alguns irmãos, os pastores, pregam aqui informalmente, pregam sem terno, sem gravata, camisa normal. Muitos julgam a gente. O pastor Godoy trouxe uma palavra terça-feira passada sobre jejum e oração. O senhor seria apedrejado. O senhor seria esculachado nas igrejas lá fora. Porque o povo quer se esfolar. Quer, perdão da palavra, se matar para ser salvo.
Eu tenho que fazer tanto para Deus me abençoar. Não, você já é abençoado. Aleluia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 1:3, que já nos abençoou. Glória a Deus. Com toda a Aleluia. sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Meu Pai. Para concluir, porque o tempo voou. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, vou resumir tudo isso aqui, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes, isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. E eu quero fazer aqui umas considerações dessa palavra. Só Jesus tem palavras vivas que saltam da Escritura para tocar o coração. O Espírito vivifica a palavra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3,6. Portanto, o estudo, confissão, mesmo que você estude, mesmo que você confesse a palavra, que ore a palavra, que aplique a palavra praticamente à sua vida, sem o Espírito Santo, não é logos, é nomos, não é palavra escrita, é lei. A palavra deve ser revelada, o escrito deve se tornar vivo, o logos deve se tornar rema, a palavra escrita deve se tornar palavra viva. Jesus não pregava. E voltando um pouco no versículo 60, quando os discípulos dizem, muitos não... Quem vai poder ouvir esse discurso? E muitos abandonam Jesus. Jesus não pregava um evangelho açucarado. Jesus não pregava um evangelho cheio de promessas, um evangelho político. Um evangelho cheio de promessa. Vem para mim que eu vou fazer tal coisa. Na verdade, Jesus até diz, no versículo 6, no capítulo 6, versículo 26, como eu disse, Jesus respondeu-lhes dizendo, eu lhes garanto, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pelo alimento que se estraga, trabalhem pelo alimento que dura para uma vida eterna, alimento que o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus Pai o marcou com seu selo. Glória a Deus, aleluia. Deus está falando sempre aqui com selo, selo, selo. Mantenha o selo que está sobre você. Aleluia. Mantenha o selo que está sobre a sua vida. Mantenha o selo. A palavra diz, guarda o que tens. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Estamos chegando na reta final, na reta, mais reta final. Antes do arrebatamento da igreja. Estamos na reta final, nos últimos milimésimos de segundo. E nós sabemos que Paulo até ilustra a parábola do corredor no estádio. E ele fala, corremos de tal maneira que alcancemos o prêmio incorruptível, porque os homens tentam o corruptível. Os homens tentam um prêmio que perece, mas nós um prêmio que não perece. E nós estamos no último milimésimo de segundo. E se você, com certeza, já assistiu uma maratona pela televisão, muitas vezes, como teve o caso de um maratonista brasileiro em 2004, ele estava chegando no final da maratona. Um padre irlandês abraçou ele, agarrou ele que nem um louco e outro passou na frente e até hoje ele não recebeu a medalha que devia. Porque foi atrapalhado. Muitas vezes na nossa reta final ainda terá sido posta uma última tentação para tentar nos tirar da liderança. É verdade. Mas mantenha-se firme. Mesmo que o inimigo tentar te agarrar, continue correndo. Aleluia. Continue correndo, olhando para Jesus. Autor e consumador da fé. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Não olhe para trás, como diz o hino. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não caminho por vista, alegre estou. Nós andamos por fé e não por vista, 2 Coríntios 5, 7, como foi lido aqui. Deus que chama a existência coisas que não são como se fossem. Aleluia. Nós temos que viver essa vida olhando para a vida eterna. E enquanto a vida eterna não vem, nós temos que olhar para essa vida materializando com a nossa fé coisas que precisamos. Não é coisas demasiadamente também, que aí se torna o que eu falei aqui, da prosperidade.
mas olhar pela fé coisas que nós queremos pedir para Deus, ter fé que nós vamos receber e chamar a existência. Porque a palavra fala em 2 Coríntios 4, 13, temos, portanto, o mesmo espírito de fé, que diz, crie, por isso falei, nós cremos, por isso também nós falamos. Se eu creio em alguma coisa, é porque se eu falo alguma coisa, é porque eu creio, e se eu creio é porque eu falo. O discurso de Cristo deve ser o nosso. E eu te convoco, te convido, convocar não vou convocar, mas eu te convido nessa noite a fazer do discurso de Cristo o seu, porque você tem que pregar a palavra como ela é. Não adianta a gente pegar um trecho da palavra, esse me interessa, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Não! Irmãos, eu não estou nem aí se não me chamam para pregar nas igrejas. Eu não estou nem aí se não me chamarem para pregar. Me importa agradar a Deus. Aleluia! Elias disse, mataram os teus profetas, Senhor, na rocha de Horebe. Mataram os teus profetas, derribaram os teus profetas, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares. E só tem eu aqui. E procuram me tirar a vida. Porém o Senhor dá uma resposta que nos encoraja. Porque no Elias não estava só. O Senhor diz, ele cita ainda que tem Eliseu, e ainda fala assim, também deixar em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal, e toda língua que não beijou ele. Deus tem seus remanescentes na terra. Deus ainda tem pessoas na terra que pregam a sã doutrina da palavra. Deus ainda tem seus fiéis. Deus ainda tem pessoas que pregam a graça de Cristo como ela é. A graça não é desculpa para viver em pecado. Tem muita gente que fala assim, eu vivo na graça, eu ando em vitória, eu ando vitorioso, eu ando na graça, eu vivo debaixo da graça. Mas a vida da pessoa está toda desconcertada. Mas a palavra diz aqui, na carta de Tito, eu quero encerrar com essa palavra. Na carta de Tito, o tempo está voando aqui. Quando a gente está no espírito, o tempo voa. Mas também às vezes a gente está na carne, é igual alça de canequinha. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Porque a graça de Deus já se manifestou para a salvação de todas as pessoas. Essa graça nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para vivermos no tempo presente com moderação, justiça e piedade, aguardando a esperança bendita e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou em nosso favor para nos resgatar de toda iniquidade e purificar um povo que lhe pertence, dedicado às belas obras. Fale dessas coisas, encoraje e repreenda com toda a autoridade, e que ninguém despreze a você. Aleluia! Esse deve ser o caráter de um ministro da graça. Pregar, ensinar, encorajar quando se deve encorajar, porque nessa pregação aqui, pelo que eu me lembre, pelo que eu me recorde, nem tudo foi cajadada. Algumas vezes eu motivei vocês, mas também deve ser uma pregação de encorajamento, mas também alinhar. Nós vemos que algumas pessoas são chamadas por Deus, e eu quero concluir com isso. Pessoas que são usadas por Deus com o dom de milagres criativos. Se você não viu na internet, pesquisa na internet, milagres criativos. Pessoas que têm pernas menores que a outra, braços menores que a outra. E algumas pessoas são usadas nesses sinais, de orarem por braços, por pernas que estão por dedos da mão, mãos que estão desalinhadas, e tudo se alinhar. Assim também é a igreja. Não que Deus vai fazer um milagre, mas Deus quer alinhar. Deus quer operar cura. Deus quer alinhar aquilo na igreja dele. Quando eu digo igreja, não me refiro à sinagoga pentecostal ou qualquer outra denominação, ao seu corpo, a congregação invisível. Deus quer alinhar aquilo que nós desalinhamos com o tempo, aquilo que nós fomos pondo julgo, costumes de homens, doutrinas de homens, nossas ideias, nosso achismo, nosso eu, nossa teologia.
E aí foi entrando muita coisa, o amor se esfriou, como eu vejo aqui, e me dói o coração de ver tantas cadeiras vazias. Espero que não seja por minha causa. Mas Cristo, Ele quer alinhar a igreja dele, Ele quer encher essa igreja de cadeiras. Nos entristece o coração, amados. Eu vou concluir. Nos entristece o coração ver a igreja vazia assim. Nos entristece. E dói o coração. Mas mesmo assim, concluo com uma frase que eu ouvi com meu pai na fé. Mesmo que eu pregue para uma pessoa, ou que eu pregue para 100 pessoas, eu vou pregar o mesmo evangelho. Aleluia. E Jesus pregava arrependimento, João Batista pregava arrependimento, Paulo pregava arrependimento, Pedro pregava arrependimento. E nós não podemos deixar de pregar o que temos visto e ouvido. Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Concluo as minhas palavras por aqui. Passei 1 minuto. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Peço as orações dos irmãos a meu favor. Estarei viajando ali para a região do leste de Minas, Governador Valadares. Peço a oração dos irmãos ao meu favor e pela minha família, pela minha casa, que precisa de salvação, dos meus familiares. Peço oração por eles e que Deus possa suprir com o ensino da palavra, não que eu seja alguma coisa, mas Deus possa suprir esse ensino aqui, enquanto eu estiver longe. Concluo com as palavras de Paulo: olhai por vós, por todo o rebanho que o Senhor vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Ensine a palavra e preguem a palavra como ela é. Não temam os homens, porque Deus é com vocês. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.